Queridos irmãos, a paz do Senhor, retornando com você nesta sexta-feira à noite para darmos continuidade à meditação na Epístola de Tiago. Estamos na 8ª semana, isso quer dizer, foram 8 sextas-feiras junto com você e se Deus nos der saúde, graça e nos permitir, na próxima estaremos concluindo este pensamento neste livro tão importante. Para isso, eu quero te convidar agora a fazermos uma oração, entrarmos na presença do Senhor. É tempo de buscar o Senhor e é todo tempo, ou em todo tempo, é tempo de buscar o Senhor. Amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai, no nome de Jesus, teu Filho amado, te damos graça pela oportunidade de viver neste tempo, Senhor meu Deus, e de desenvolver a nossa vida diante de tudo e principalmente diante de Ti. Queremos, ó Pai, querido, neste momento, prestar a Ti o nosso culto de louvor e adoração ao Teu nome. O Senhor que é bom e generoso, inclina, pois, os Teus ouvidos, esteja atento os Teus olhares, Senhor, à nossa vida e a todos aqueles, ó Pai, a que isto vai se chegando. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, no nome de Jesus, esteja derramando sobre cada vida, sobre cada coração a Tua bênção, a Tua graça e o fortalecimento do alto para todos os embates da vida. Quero também te pedir uma bênção especial, Senhor meu Deus e meu Pai, em favor de cada habitante desta terra. E principalmente, Senhor, um olhar todo especial para a Índia, Senhor meu Deus e meu Pai, agora também para o Nepal, que começa a sofrer, Senhor, com esta pandemia e esse problema, Senhor meu Deus, que assola aquela parte, aquela região. Tem misericórdia, estende as tuas mãos, aplaca, Senhor meu Deus, este vírus, de maneira, Senhor, que cidadãos possam ser alcançados pela grande salvação que é o Senhor. Maravilhoso Deus, olha para o nosso país, abençoa as autoridades constituídas e nesta noite fala conosco através de tua palavra. Fortalece os irmãos, fortalece cada um, Senhor meu Deus, trazendo a alegria do céu, a paz tão preciosa ao coração, que dá entendimento e sobriedade para tomar, Senhor meu Deus, posições deste tempo. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa o nosso pastor, abençoa o ministério de tua igreja, a cada um do Senhor meu Deus e meu Pai que militam nesta milícia, que não sejam neste tempo, Senhor meu Deus e meu Pai, levado, ó Pai querido, a se entristecer, a ficar moribundo, num canto isolado, mas que eles possam sair como aquela luz que é colocada em cima da mesa e ilumina toda a casa. Fortalece, alegra, cura, Senhor, restaura, dá a tua bênção a cada família e a cada um dos irmãos. Pedimos, pois, isto e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Declare novamente. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Declare teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Mais uma vez. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Glória a Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, bocas se abrem,
As mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Com mais força, o teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, 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 a tua igreja te adora. Mais uma vez, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Feche os seus olhos. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi aí então com você também um louvor todo especial, não é? Esta manhã, e retornando aqui, a 8ª semana. Na primeira semana nós falamos sobre o drama de Tiago. Na segunda, o livro de Tiago e a questão da obra, não é? De Paulo e de Tiago, que não se chocam, elas se completam. Trabalhamos o livro de Tiago como uma balança. E o primeiro pêndulo desta balança é a sabedoria que vem de Deus. Depois nós tratamos sobre a sabedoria de Deus que nos faz, não é, proceder, a maneira de atuar diante das circunstâncias da vida, já que a carta de Tiago é uma carta prática da vida cristã. Queridos irmãos, na 5ª semana nós falamos sobre aquela haste central que segura os pêndulos desta balança. De um lado, sabedoria, a haste central se chama misericórdia. A importância do exercício da misericórdia, como aquele grito, não é, do Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. No segundo pêndulo desta balança, nós trabalhamos a questão da fé e da obra para equilibrar esta vida cristã que tem que ser normal. Queridos irmãos, na 7ª semana falamos sobre dominando a língua, este órgão tão pequenininho que temos, mas, queridos irmãos, que pode incendiar uma floresta e pode nos levar a momentos de dificuldades. Hoje eu quero fazer uma leitura com você na carta de Tiago, do capítulo 3, dos versículos 13 ao capítulo 4, versículo 17. É uma leitura extensa, então esteja aí com a sua Bíblia, tá certo? Neste momento junto com a sua família, ou você sozinho, para se concentrar nesta leitura e também na meditação que iremos trazer a vosso coração. Tiago capítulo 3, versículos 13 a Tiago capítulo 4 até o versículo 17. Leiamos a palavra do Senhor. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria mediante com digno proceder de suas obras. Se, pelo contrário, tende em vossos corações inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca.
Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Capítulo 4. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerra, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por vós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos pecadoras, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converte-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, que és para que julgas o próximo? Atendei agora, vós que bendizes, hoje ou amanhã iremos para a cidade, tal, e passaremos lá um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é da vossa vida? Vós sois como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais da vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante, essa é maligna. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Uma leitura tanto extensa com você para fazer o seguinte assunto, o seguinte tema: as lutas do viver cristão. As lutas do viver cristão. Quando a gente faz a leitura destes versículos, parece que tem um versículo aqui que quer dizer tudo diante de todos os versículos lidos, que é justamente o último versículo do capítulo 4. Capítulo 4, versículo 17 diz: portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Olha, se nós somarmos, não é, esta questão, então este versículo, ele sintetiza todos os demais versículos, e o que Tiago quer que eu, como cristão, na prática do viver cristão, devo de desenvolver? Desenvolver o bem. Desenvolver o bem. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Existe aqui uma luta da minha antiga natureza, a natureza pecaminosa. E é sobre isso que eu quero tratar. As lutas do viver cristão. Somando a este versículo, Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículos 18 a 21. Abra aí a sua Bíblia, vamos fazer leitura da palavra do Senhor.
Romanos 7, do 18 ao 21. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei que o mal que reside em mim. Uma luta. Como vencer esta antiga natureza? Como vencer esta natureza pecaminosa que domina a minha mente, que domina a minha vontade, que faz com que eu seja impulsionado para o mal, mesmo sabendo que devo de fazer o bem? Esta natureza parece ser mais forte do que eu. Então, queridos irmãos, Tiago vai nos dar algumas respostas concernente a esta luta e como vencer esta natureza. Observe que ele vai trabalhar a sabedoria de Deus, a fé e as obras e a misericórdia. Então, como se dá? Para que eu saiba, eu tenho que primeiro descobrir quais são as questões negativas, tá certo, do mal em face ao bem, a antiga natureza. Então, o que Tiago diz sobre esta natureza? Tiago 3,14. Se pelo contrário tende em vossos corações inveja amargurada e sentimento faccioso, o coração inveja, amargura, sentimento faccioso. Este é o primeiro sintoma. Olha, a inveja. Não é? Diz que a inveja não é querer ter o que o outro tem, é querer ser igual ao outro. Isto é inveja. Então observe que a amargura, meus irmãos, leva um coração a ficar recalcitrado, empedernido, quer dizer, endurecido. E esta amargura vai fazendo com que eu perca a sensibilidade de perdoar e de receber perdão, de caminhar com Deus. A amargura leva a pessoa a um isolamento e à crítica. Tudo para ele é crítico. Isto é muito tendencioso nos cristãos. Por quê? Porque às vezes ele acha, não é, que deve de ser feito desta forma. Eu quero te dizer que a igreja tem uma ferramenta na qual Deus trabalha com o seu povo, que é a sua palavra. A palavra de Deus é martelo, a palavra de Deus é fogo, a palavra de Deus é machado, a palavra de Deus é foice, a palavra de Deus tem um sentido, não é figurado, alegórico, muito rico nas Escrituras. E é com esta palavra que Ele, Deus, vai trabalhando na minha e na sua vida. E outra coisa, quando eu vou para a palavra, eu tenho que saber que a palavra de Deus é que tem que moldar a minha vida. O que disse Pedro na sua carta, que esta escritura não é de particular interpretação. Quer dizer, eu não particularizo as escrituras segundo o que eu acho, o que eu penso. Não, ela tem a sua palavra é a verdade, e ela é carregada de poder e de autoridade, tanto no mundo espiritual como no mundo físico. A palavra de Deus é a ferramenta de Deus para trabalhar dentro do meu coração, da minha vida, da minha mente, para que haja, meus queridos irmãos, não é um avançar e um dominar esta velha natureza. Versículo 16, pois onde há inveja, sentimento faccioso, aí confusão e toda espécie de coisas ruins. Quantos crentes confusos? Quantos crentes, por quê? Porque vão à Bíblia, não é? E querem fazer com que a Bíblia se assente ao que ele acha. Não, senhores, é a Bíblia que tem que mudar o nosso dia a dia. Ela é a palavra de Deus. Quem sabe hoje não é a palavra de Deus para você, não seja uma turquês. Uma turquês é uma ferramenta, aquela que corta o arame. Quem sabe não é um alicate, aquele que pinça com pressão, não é? Aquele que faz virar as coisas. Quem sabe não é uma marreta, mas quem sabe também, queridos irmãos, não é simplesmente um aparelho para ouvir o coração, ver o ouvido, analisar aos teus olhos a palavra de Deus.
Então observa, não é o que Tiago está dizendo desta velha natureza, coração que tem inveja, amargura ressentida, sentimento faccioso, confusão, tudo que é ruim. Se as coisas não vão bem, primeiro observe você. Observe o teu caminhar com Deus. Talvez você precisa se encontrar com você e encontrar-se com Deus, porque quando o ser humano não alcança o seu objetivo, ele quer buscar algo ou alguém para detrimento, não é, do seu fracasso. E isto, queridos irmãos, é muito comum no ser humano, esta busca para nunca se sentir, é eu que preciso de mudar. Quando eu começo a mudar, as coisas começam a mudar. Por exemplo, se eu era um rapaz que vinha na rua, aí descascava uma bala e pegava aquele papelzinho e jogava na sarjeta, olha, isso daí é um lixo. Aonde se joga o lixo? Na lixeira. Então eu tenho que mudar esse costume. O que eu faço? Eu posso chupar a bala. Aquele papelzinho, na primeira lixeira que eu encontrar, eu descarto. Não é o papelzinho. Isso é mudança de hábito, isso é mudança de comportamento, e isso é só a palavra de Deus que vai operar em nós. É uma ação conjunta, minha e de Deus, para que eu possa vencer esses obstáculos que estão em mim. Outra coisa que ele vai dizer, não é, acerca desta velha natureza, capítulo 4, versículo 1, de onde procede as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? A mente está perturbada. E aqui, queridos irmãos, nós vagamos, não é? Divagamos nesse pensamento, na ilusão. E vamos sendo levados. Então observe que esta velha natureza, ela precisa ser domada. Ela precisa ser abatida. Na expressão mais lata é aquela palavra que Jesus diz assim, se o grão de trigo cair na terra não morrer, não dá fruto, esta natureza precisa morrer. Para que esse verdadeiro homem cristão, este homem de Cristo, possa nascer. Interessante que na expressão do Guarani, não é quando você fala a palavra cristão, não é? O Guarani vai dizer que você é um pedacinho de Cristo. Um pedacinho de Cristo. Então, eu preciso mudar as minhas atitudes. Tiago está trabalhando agora com esta luta que é. E nesta luta de não conseguir vencer, nós estamos vendo crentes se enfraquecerem, crentes abandonarem, crentes, não é, começar a julgar, esse aqui é melhor, aquele ali é pior, aquela igreja é mais quente, aquela ali é fria. Não, tem alguma coisa que está descontrolada dentro de você e que você precisa consertar. Outra coisa que ele vai falar acerca disso é 4 de Tiago, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Observe, quer dizer que esta natureza já é tendenciosa para as coisas do mundo. Aí eu entro com um crente crítico acima de todas as coisas e ele não está observando a si mesmo, precisa começar a observar você mesmo. Senhores, não adianta o lugar, não adianta a mudança quando eu não começar uma mudança em mim. Não é a mudança que faz a diferença. A mudança que faz diferença é quando eu olho para mim mesmo, é quando eu observo, não é, os meus pecados, a minha limitação, o quanto eu preciso de Deus. Ninguém aqui está julgando ninguém. Aqui a palavra de Deus está nos julgando. Tiago está trazendo uma palavra sobre as lutas do viver cristão, esta luta constante, que todos os dias eu como crente me levanto. E todos os dias eu tenho que ser melhor do que ontem. Porque o dia tem que ser, não é, como o nascer da aurora até ser dia perfeito. Nós estamos subindo até chegarmos à estatura de Cristo, porque esta é a vontade de Deus, que eu e você sejamos iguais a Cristo. Olha o que Paulo disse, não é? Imitai a mim, porque eu imito a Cristo. Então, chegar a esta posição, eu sei que é duro, eu sei que é difícil, mas ponha-se a pensar e pare com a crítica zonza de querer buscar melhores ou piores, quando eu mesmo não quero mudança.
Então eu preciso tomar uma atitude de parar de jogar o papelzinho de bala na sarjeta, não é? Não, é impossível, não é? Não se pode dizer que não pode chupar a bala. O que não pode é jogar o papelzinho na sarjeta. Busca a lata de lixo. Mudança de comportamento. Olha o que Deus diz para Nicodemos. Você precisa nascer de novo. E esta é uma busca constante do viver cristão. Eu sei que esta palavra, meus queridos irmãos, é uma palavra que nos chama a consciência do viver cristão. Porque se aceitamos Cristo, somos o seu embaixador, somos a tua testemunha. Nós agora vamos resplandecer a Cristo. Não sejamos como aquele, não é, grande indiano, não é o Gandhi, que falou assim, eu admiro Cristo, mas não vejo Cristo nos cristãos. Quer dizer, o comportamento dos cristãos não condizia com Cristo. É uma falácia. Mas hoje, se permitires que a palavra de Deus entre aí no teu coração, haverá mudança. Capítulo 4, versículo 11. Irmão, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julga a lei, já não é observador da lei, mas é um juiz. Falar mal do irmão. E, irmãos, nessa questão de falar mal do irmão, Paulo diz assim que nós devemos de considerar o nosso irmão superior a nós mesmos. Então observe que esta natureza é terrível. Nós sempre vamos querer buscar em alguma coisa para trazer as nossas tristezas, para querer achar uma desculpa. Mas nós somos indesculpáveis. Sabe por quê? Porque Deus conhece a atitude do coração. Deus sabe o que é o coração. E é Ele, Deus, que sabe, não é, a diferença do joio e do trigo. É Deus que faz esta distinção. Esses dias, não é, eu vendo aí na internet um vídeo acerca do joio e do trigo, e é muito bonito aquela ilustração, que diz assim que quando o trigo, não é, enche de grãos, ele se dobra. Agora o joio não, o joio sempre fica ereto. Sempre fica em pé, porque ele não tem grãos. Quer dizer, ele não tem, não é, aquilo que é necessário ter, o fruto. Por isso que ele fica em pé. Há muitos que estão em pé, mas o verdadeiro trigo, o verdadeiro crente é aquele que se dobra. Por quê? Porque está cheio de fruto. Esta é a diferença do joio e do trigo. 4,16. Agora, entretanto, vós jactais na vossa arrogante pretensão. Toda jactância semelhante a essa é maligna, a soberba, a arrogância. Observe o que ele está tratando com as lutas do viver cristão diário. Quantas coisas estão militando dentro do nosso coração, que somos incapazes de nos levantar, se não, queridos irmãos, nos submetermos a Deus. Agora, Tiago, ele vai mostrar então toda a questão da velha natureza que está combatendo dentro deste crente, dentro deste que recebeu a Cristo como Salvador, que agora foi tirado do mundo e inserido no corpo que é a igreja. E este agora tem que brilhar como Cristo, tem que caminhar como Cristo, tem que falar como Cristo, tem que ver como Cristo, tem que ouvir como Cristo, tem que se comportar como Cristo. E isto dá um embaque, porque esta velha natureza ainda opera dentro de mim. E como vencê-la? Tiago vai dar aqui, queridos irmãos, uma receita de como combater a velha natureza. Capítulo 4, versículos 7 a 10. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converte-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Aí está, queridos irmãos, a primeira receita de Tiago. E observe, não é esta palavra sujeitar, se submeter à vontade de Deus. Quando você se submete à vontade de Deus, você já está começando a vencer esta velha natureza.
Você está vendo que Deus, como o Senhor que te ama, que deu a sua vida por você na cruz do Calvário, Ele tem poder em ti e por ti de fazer vencer na questão da velha natureza, deste vício que te massacra, dessa tristeza que te massacra. Ele, Deus, está aqui, esta oportunidade, invadindo aonde você está, talvez na sua casa, talvez, não é, no seu trabalho, aonde você estiver vendo isto, saiba, Deus é poderoso de ir aí agora com esta palavra que tem poder e é uma ferramenta que Deus usa para lapidar, para limpar, para mudar, para transformar a mente e o coração do homem. Sujeitai-vos a Deus. Outra coisa que ele diz, chegar junto a Deus. Observe, quando você vai chegando perto de Deus, você tem que saber que esta antiga natureza é contra a natureza de Deus. Então você vai se purificando dela, você vai se lavando dela. Observe o tempo do verbo, não é Deus que purifica, é você. Então é uma ação conjunta, é Deus com você, trabalhando para esta melhora. Chegai-vos, pois, a Deus, é a tua vontade. Que beleza é Deus. Deus é um ser extraordinário, Ele não é homem, Ele é Deus. Onipotente, onisciente, onipresente, eterno, criador de todas as coisas. Sabe o que Ele faz? Ele não arromba a porta, isso quem faz é o ladrão. O ladrão não vem senão a matar, a roubar e a destruir. Mas eu vim para que tenhas vida e tenha com abundância. E nesta questão tão excelsa de Deus, Deus, meus queridos irmãos, não força ninguém a nada. Não. Segundo o livro de Provérbios diz assim, eis que estou, não é, pedindo o teu coração. Filho meu, dai-me o teu coração. Observe essa expressão. Deus precisaria pedir? Ele é Deus. Por que Ele pede? Porque Ele te respeita como ser. Talvez você não respeite o outro. Talvez você não considere o outro. Mas Ele, Deus, sendo Deus, te respeita. E é isso que confunde as mentes humanas dos políticos, da filosofia mundana. Porque sendo um Deus tão poderoso, não é? Dá esta liberdade ao homem. Enquanto o homem quer escravizar o homem na ideologia, no preconceito, na questão de rico, de pobre, de cor, de preto e de branco. Observe as pretensões humanas como são. E Deus é um ser libertador. Tão grande que respeita o homem e suas limitações. O que Ele faz? Filho meu, dai-me o teu coração. Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. E chegando-se perto de Deus, é como a prata que chega junto ao fogo, é como o ouro que chega junto ao fogo, e lá junto ao fogo o que acontece com o ouro e a prata não é destruído, é purificado. Assim é o crente que se aproxima de Deus, ele se aproxima de Deus e começa a ser purificado, ele começa a falar como Deus, pensar como Deus, ver como Deus, ouvir como Deus e caminhar com Deus. E não diz a Bíblia a respeito de Enoque, e Enoque andou com Deus, que Deus para si o tomou. Olha, Tiago não só mostra o defeito, não só mostra o problema, não só mostra, não é, as lutas da antiga natureza, ele vai mostrar agora como conseguir vencer. Primeiro, sujeitando a vontade. Segundo, chegando-se perto de Deus. Terceiro, humilhando-se. Porque o trigo, quando está cheio de grãos, ele se curva. O joio fica em pé. E Jesus diz assim, na hora da colheita, você vai saber quem é o trigo e quem é o joio. Quer dizer que este crente, ele prefere ceder. Às vezes ele prefere perder para não ter problema. Quem perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. E quem ganhar a sua vida, perdê-la-á. Às vezes o cristão no caminhar, não é? Ele não sai aí espavorido porque alguma coisa lhe saiu fora do senso comum. Há muitos crentes hoje que precisam valorizar o lugar aonde ele está, sentar e olhar para ele, porque não é lugar que muda. O que muda sou eu. Eu preciso ter uma mudança na oração, uma mudança no meu comportamento com a palavra e parar com essas coisas de querer buscar, não é programações na internet que fale aquilo para alimentar esta coisa que está aí. Vá naquilo que é verdadeiro, naquilo que é razoável, naquilo que é a palavra, porque a palavra de Deus é a ferramenta que Deus usa para consertar o crente.
Interessante, queridos irmãos, que no capítulo 13, versículo 13 de Tiago, ele diz assim, que quem entre vós é sábio e inteligente, mostre com mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder de suas obras. Olha, quer dizer, humilhou, se achegou, se submeteu, agora você vai agir. Qual é a ação? A ação está aí, ó, sabedoria e mansidão. Sabedoria e mansidão, o saber proceder. Outra coisa linda de Tiago 3,17, a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento, cheio de misericórdia, o meio da balança, de um lado a sabedoria, do outro lado a obra, e no meio a misericórdia que norteia, porque eu também não vou expulsar, não é denegrir, não vou utilizar os meios, ainda que eu tenha alguma posição para querer trazer, não é, queridos irmãos, um constrangimento, uma vergonha ao próximo. Não, eu vou tratar com a misericórdia. Misericórdia é a causa de eu não ser consumido. Agora nós estamos fechando o pensamento. Talvez uns dias atrás você falou assim, você estava meio confuso, mas o que vai acontecer? Agora já está acontecendo. As coisas estão clareando na sua mente. Deus é um Deus que derrama sabedoria do alto na tua vida e que te faz agir com obra e fé, e que tem misericórdia no acionar esta sabedoria e esta obra e fé. É em busca daquele que não é tão bom quanto você pensa ser. Não é? Você não se lembra que dois foram orar? Um era fariseu e o outro era publicano? Como fazia o fariseu? Sem misericórdia. Eu não sou como este aí. E o que dizia o publicano? Batia no peito. Senhor, tem misericórdia de mim. Aí Jesus termina a parábola. Quem saiu justificado? Precisava dizer? Então, todos nós temos limitações, todos nós temos defeito e todos nós estamos lutando na vida diária cristã. Precisamos vencer. E o que nos faz vencer? Chegar a Deus, sujeitar a Deus, humilhar diante de Deus, como se procede com a sabedoria do alto, cheio de obras e de fé. Qual é a linha? A misericórdia. Por isso você que frequenta uma igreja, uma denominação, seja qual for, se esta denominação está assentada com as Escrituras, se existe louvor, adoração, se existe uma verdadeira interpretação das Escrituras, fique aí onde você está. Adore a teu Deus, glorifique a Deus, porque as coisas vão se chegando no seu lugar e as portas vão se abrindo. Eu quero concluir esta palavra com Romanos capítulo 12, versículo de número 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? O que diz Tiago? Tiago, queridos irmãos, capítulo 4, versículo 17, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. O que diz Romanos, capítulo 12? Romanos, capítulo 12, versículo 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O crente não é caticeiro nem mandingueiro. O crente tem Jesus. E como diz, quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Feliz final de semana. Deus te abençoe nesta sexta-feira, te dê uma boa noite de sono, um sábado abençoado. Saiba, neste sábado, a partir das 18 horas, ceia do Senhor, aí na Rua do Fico. Domingo à noite, nós temos a nossa reunião de missões e aqueles que não puderem participar, não é da Santa Ceia no sábado, poderão fazê-lo no domingo. E se você tiver alguma dificuldade ou está num momento especial de tua vida, a ceia chega até você. É só você comunicar e com prazer e alegria, esta ceia chegará em tua casa e você participará do corpo que é o pão e do cálice que representa o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe. Eu quero também aqui, não é me importar às senhoras mães. Domingo agora, não é dia 9 de maio, dia das mães.
esta figura tão especial que nasceu no coração de Deus quando Ele fez Eva, não é? E lá na frente nós vamos dizer, e Eva deu à luz. Que coisa boa, não é? Poder ser mãe, ter esse coração tão cheio de bondade e misericórdia, que o espaço é tão grande que compreende o seu filho quando ele é rebelde, quando ele não fala, quando ele é malcriado. Esse coração tão pacificador. Que Deus abençoe as mães, lhes dê um coração forte, não é? De plena circulação, tá certo? De sangue, para que possa suportar os dias difíceis desta vida. Imagino neste tempo de pandemia o quanto as mães tiveram que ser, não é, preparadas e com todo o seu talento, não é, fazer daquele ambiente do lar um lugar especial para estar. Deus abençoe, queridas mães. Feliz Dias das Mães com todas as bênçãos de Deus. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, no precioso nome do Teu Filho amado Jesus, eu quero Te agradecer por esta oportunidade de ter estado na Tua presença e ministrado a Tua palavra. A Tua palavra é como espada de 2 gumes que corta para lá e corta para cá. Eu também vejo em mim, Senhor meu Deus, as minhas debilidades e sempre estou lutando contra elas para poder melhorar o meu proceder diante de Tua presença e diante desta sociedade. Ajuda-me, Senhor, nas minhas fraquezas e nas minhas limitações e leva-me, ó Pai querido, à excelência de Tua vontade, para que o Seu nome venha a ser glorificado e vidas sejam alcançadas pelo proceder e pela maneira de testificar de Tua palavra e do Teu nome. Continua nos abençoando, abençoa o Anderson que está aqui, a todos quanto isto for se chegar, derrama as Tuas bênçãos, Senhor, é o que Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Que a graça de Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja aí com a tua vida e que eu e você possamos dizer amém. Até a próxima sexta, concluindo a carta de Tiago, eu te espero lá.